Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom, como diz o título desse vídeo, Guilherme Freire está errado. Mas com relação a quê? O que eu ouvi por parte do professor de filosofia Guilherme Freire que tenha me interessado, me despertado assim, o interesse em fazer um vídeo e por que razão eu acho que vale a pena a gente discutir esse ponto no qual eu acho que ele está equivocado. Porque é o seguinte, um belo dia surgiu diante de mim um comentário que ele fez no podcast Flow, tá? E eu achei que a pergunta que foi feita a ele foi sobre que avaliação ele fazia da filosofia do Olavo de Carvalho, e a resposta que ele deu me parece super equivocada, mas olha que interessante, o equívoco que eu vejo na resposta do Guilherme Freire a respeito do se ele tinha ou não condições de avaliar a filosofia do Olavo de Carvalho, me pareceu assim uma oportunidade incrível para a gente falar sobre filosofia, né, que é o meu assunto de interesse. Então, a razão desse vídeo é esta, tá? É o assunto objetivo, em que consiste a filosofia, como a gente entra em contato com ela e o que isso tem a ver com a resposta que deu o professor Guilherme Freire ao Igor do podcast Flow, quando ele foi questionado sobre a avaliação que ele fazia a respeito da filosofia do Olavo de Carvalho. Então, é esse o objetivo desse vídeo. Eu tenho 3 objeções à resposta do Guilherme. Eu vou recapitular a resposta, colocar em ordem as minhas 3 objeções, devidamente fundamentadas, e por último, vou explicar por que eu acho que esse assunto é importante demais para que eu deixasse passar, ainda que eu, enfim, preferisse evitar aparentar estar procurando qualquer tipo de polêmica com um colega de profissão, uma vez que eu sou professora de filosofia também e eu tenho respeito pelas pessoas da minha profissão, tá? O objetivo é muito mais ter em mente, aproveitar a oportunidade para discutir a filosofia a partir de uma definição indireta que o Guilherme deixa ali ser percebida ao se manifestar a respeito do Olavo de Carvalho, que me parece digna de consideração. Então acompanha meu raciocínio. Em resumo, no Flow, a certa altura, não sei, tá? Eu só vi o corte, tá bom? Então, para começo de conversa, se eu estiver sendo injusta, porque o corte tira de contexto alguma coisa que o Guilherme Freire tenha falado, eu já deixo aqui o espaço aberto para ele, tá bom? Imagina, de maneira nenhuma eu tô aqui querendo procurar encrenca, tá? Pelo amor de Deus, não é isso mesmo. Mesmo porque o Guilherme Freire é um cara muito bonzinho, que trabalha com cultura, não é um cara provocador, não é um cara que fica tentando... Não é o Nando Moro da vida, pelo amor de Deus, a gente tá falando de perfis de pessoas muito diferentes. Mas ele tava ali no Flow e a certa altura o Igor pergunta pra ele, olha, Guilherme, o pessoal quer saber como é que você avalia a filosofia, o que você acha do Olavo de Carvalho? Foi uma coisa do tipo. E o Guilherme respondeu no seguinte sentido, ele disse, olha, eu não tenho como dizer o que eu penso do Olavo de Carvalho porque eu não tive oportunidade de examinar a filosofia do Olavo de Carvalho, uma vez que essa filosofia não está inteiramente publicada para que eu possa examiná-la, né? E como eu estudei muito os filósofos antigos, quer dizer, para eu examinar os filósofos antigos, eu estudei grego, para eu examinar os filósofos medievais, estudei latim, etc, etc. Para a gente examinar corretamente o valor de um filósofo, é preciso que a gente tenha acesso à obra desse filósofo, senão qualquer coisa que a gente fale será palavras ao vento, né? Então essa foi a resposta que o Guilherme deu. E eu achei muito interessante comentar essa resposta, porque ela me permite trazer para vocês um ponto adicional a respeito do que é a filosofia e no que ela consiste e explicar para vocês a diferença entre um sistema formal de conceitos, que é um meio, por meio disso, por meio de um sistema formal de conceitos, que uma filosofia pode se expressar, mas evidentemente ela não consiste nisso, razão pela qual essa história de que a gente precisa necessariamente examinar textualmente e estruturalmente uma filosofia, depois de ela ter sido organizada e publicada para conhecer o valor de um filósofo, é algo que não se sustenta, senão esse meu querido busto de Sócrates aqui não poderá mais ser considerado pai da filosofia, uma vez que a filosofia foi a vida dele, tá? Mas antes desse ponto, então, de cara, eu tive esse assombro por isso. Falei, nossa, mas pelo amor de Deus, isso é absurdo, é uma visão
de que o valor de um filósofo necessariamente depende de um exame formal do registro da sua filosofia enquanto sistema conceitual registrado. Enfim, e não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona, porque a filosofia tem mais de uma dimensão, ela não tem unicamente a dimensão das doutrinas, a gente tem a dimensão cética, a capacidade examinativa do filósofo com relação ao passado, aos anteriores, aos filósofos a partir dos quais ele pensa, tá? Então, aquela história o que um filósofo fala do outro, ela é profundamente ilustrativa para a gente entender o que ele não é e o que ele procura ser, o caminho que ele rejeita e o caminho que ele toma, tá? Então, a capacidade examinativa, todo o aspecto, toda a dimensão cética de qualquer filósofo, ela é absolutamente fundamental para que a gente entre em contato com a filosofia. E essa dimensão cética, no caso específico do Olavo de Carvalho, ele fez publicamente, amplamente, em vídeos no YouTube, no Truth Speak, em artigos de jornal, e a gente tem tudo publicado, entendeu? Além de a gente ter também publicações, assim, a gente tem um livro clássico já, que é o Aristóteles Nova Perspectiva, que é um exame, mas que aí entra muito mais como, digamos assim, a explicação, né, da atualidade de Aristóteles e o que da filosofia de Aristóteles, qual aspecto central da filosofia de Aristóteles é uma das âncoras da filosofia do Olavo de Carvalho, tá? Então, a gente tem tudo isso. Então, enfim, a dimensão cética é tão importante para uma filosofia que não tem como você medir a filosofia de alguém que é um filósofo, digamos, que está na linha da filosofia perene, que tem as fontes da filosofia perene como principais, como era o caso do Olavo de Carvalho, né? É óbvio que a dimensão cética é importante, mas a dimensão cética atrelada, claro, à dimensão doutrinal e, sobretudo, a dimensão existencial, ou seja, o que foi a vida dessa pessoa, tá? Então, assim, a minha primeira objeção diz respeito ao fato de o Guilherme diz que ele não conhece, ele não teve como examinar a filosofia do Olavo de Carvalho porque ela ainda está sendo organizada para ser publicada, material das aulas, texto do COF, que é o trabalho que a Vide Editorial vem fazendo. Porém, embora o trabalho da Vide seja importantíssimo, etc., e eu deixo aqui todo o meu elogio, vocês sabem que eu sou uma entusiasta, estou sempre divulgando as coisas maravilhosas que eles publicaram. Esse ano eles publicaram 5 volumes da obra, assim, máxima do Sylvain Maréchal, que é uma obra fundamental, assim, sobre epistemologia, da qual eu falarei aqui neste canal oportunamente. Então eles fazem um trabalho, eu que sou professora de filosofia, é um paraíso. Tem realmente muita coisa boa, tá? Mas a fato é que a obra do Olavo de Carvalho, ela tá disponível para qualquer pessoa que quiser examinar desde os anos 90. E eu não tô falando do Olavo de Carvalho enquanto colunista, eu tô falando do autor de O Jardim das Aflições, Aristóteles em Nova Perspectiva, Imbecil Coletivo e mesmo, por que não, A Nova Era e a Revolução Cultural. Embora esse aqui diga muito mais, seja muito mais um sinal da questão da capacidade crítica do Olavo de Carvalho, porque ele está ali examinando as duas paredes que estão esmagando a alma e a consciência individual no mundo contemporâneo, tá? Então, é uma obra, assim, que algumas pessoas podem dizer que é crítica da cultura, mas ainda assim é um componente vital, evidentemente, de uma filosofia, né? A Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos, que é um livro espetacular, eu comecei a ler, eu fiquei assombrada, também tem um tom de denúncia, então tem algo de panfletário, como Nova Era, mas assim, é o senhor panfleto, meu Deus do céu. Porque o filósofo foi filósofo em tempo integral, não existe o cara, eu vou ser filósofo agora, eu vou pôr minha roupa de filósofo e vou fazer aqui meu sisteminha, não é assim. A pessoa é filósofo, quem é filósofo é o tempo todo. Então, evidentemente, todas as polêmicas que ele se envolve, todos os panfletos que ele escreva, qualquer notinha de Facebook, a filosofia dele tá ali, como base de toda a expressão, da expressão inteira da personalidade dele. E o Olavo era um cara que falava bastante, que se exprimia muito, que usou largamente as redes sociais, de modo que essa história de a gente não ter acesso ao que ele escreveu não é verdadeira, entendeu? E se a gente quiser ser mais rigoroso, falar, tá, mas você tá falando das notinhas? Não, tudo bem, então vamos pegar a obra maior, vamos pegar o Jardim das Aflições, que é uma tese fantástica, tá? É coisa de filósofo aquele negócio, não é algo... por que é coisa de filósofo? Começa no espanto, literalmente. Todo o primeiro capítulo
é a expressão na forma, a expressão literária com consciência histórica, remetendo à tradição filosófica do Ocidente, é a expressão do espanto que o Olavo de Carvalho tem diante de um fato concreto que despertou sua consciência sobre o estado de coisas que já estava consolidado na cultura brasileira. Então, até do ponto de vista da estrutura da obra, é uma obra tão gritantemente filosófica que ela literalmente começa com espanto, tá? Por isso que o Jardim das Aflições, assim, quando eu li essa obra, eu falei, cara, que vergonha somos nós! Olha o clássico que a gente tem aqui, disponível, circulando desde os anos 90, e as pessoas fazem chacota desse senhor que escreveu um negócio de peso aqui, entendeu? Agora, ainda que o Jardim das Aflições, evidentemente você precisa ter bastante conhecimento eu acho, tá? Minha avaliação. Para você entender e medir minimamente o valor do Jardim das Aflições, você tem que entender a virada que aconteceu na história, na consciência política do Ocidente, desde enfim, da ascensão do Estado moderno e da progressiva concentração do poder, né? Como esse é um tema ao qual realmente eu me dediquei muitos anos, é claro que eu fui talvez um pouco mais sensível ao Jardim das Aflições que algumas pessoas que não tenham estudado tanto a filosofia moderna, Francis Bacon, Thomas Hobbes, tudo que acontece a partir dali, talvez seja esse o ponto. Mas, pegando um livrinho, e é um livro mais longo, que demora um tempo para... só para vocês saberem, o Jardim das Aflições foi publicado pela primeira vez em 1995, tá? Aí depois a Vide republicou, isso por uma outra editora. Aí a Vide Editorial republica em 2015, tá? Em 2015, portanto, faz o quê? 9 anos que a gente tem esse livro circulando. Então, 9 anos deu tempo. Então, assim, o Guilherme Freire pode ter as razões dele para não ter uma avaliação da filosofia do Olavo de Carvalho, mas não é falta de material no mercado, na praça. A gente tem material desde 1995, considerando que ele é mais jovem, né? Mas desde 2015 tem livro aí. Agora, por outro lado, se a gente quiser entender um pouco melhor ali do ponto de vista do material que permite você avaliar a filosofia do Olavo de Carvalho, mas também em comparação com a filosofia do Ocidente como um todo, ou seja, você avalia o Olavo de Carvalho, filósofo, conhecedor de história da filosofia, examinador e propositor, ou seja, nos aspectos mais importantes que marcam os grandes filósofos, a gente tem o Aristóteles em Nova Perspectiva, que embora seja uma obra muito curta, ela é de uma densidade espetacular. Né? Pelo menos para quem conhece o órgão de Aristóteles, que é um conjunto de textos que eu tenho certeza que o Guilherme Freire conhece, porque afinal ele fez faculdade de filosofia na São Bento, né? no curso do Mosteiro de São Bento, e foi aluno do João Gracioso, tá? Até onde eu sei, se eu não estou enganada, né? E ali o time dos professores do Mosteiro de São Bento era, pelo menos na época que ele fez o curso, muito bom. Então eu tenho certeza que ele conhece bem o órgão. E no Aristóteles em Nova Perspectiva do Olavo de Carvalho, qualquer pessoa que conheça o órgão e já tenha se debatido com os livros do órgão de Aristóteles, consegue sacar o mérito, o filósofo Olavo de Carvalho, só no Aristóteles Nova Perspectiva, que tem que, sei lá, quanto que tem? Tem 90 páginas? Acho que menos. Eu sei que tem menos de 100 páginas, acho que umas 80. É um livro de uma densidade absurda, de uma clareza fantástica. Ele tem qualidade, ele funciona enquanto estudo de Aristóteles, enquanto expressão da teoria dos 4 discursos, que é fundamental na filosofia do Olavo de Carvalho, mas que, segundo o próprio Olavo, ela é elaborada por Aristóteles, ele só reapresenta para mostrar a atualidade dela e justificar por que ela é um dos pilares da sua própria filosofia. E aí, não é muito difícil conhecendo só o Olavo debatedor público, a gente vê ali a teoria dos 4 discursos o tempo todo em vigor, né? Porque ele realmente era instrumento para ele, tá? Como diz o próprio termo, órgão, né? Então, assim, e esse livro é de 1997, tá? 1997. Então a gente tem aí há muito tempo, há mais de 20 anos. E vamos considerar de novo que o Guilherme Freire é um cara jovem, tá? Também a Vide Editorial republicou em 2013. Então faz 10 anos e um pouquinho mais
que nós temos aquela edição azulzinha, que inclusive é a minha, na qual eu li, que está circulando por aí. E só o Jardim das Aflições e o Aristóteles em Nova Perspectiva, que circulam no Brasil desde os anos 90 e foram republicados pela Vide em 2013 e 2015, são realmente suficientes para você entender a envergadura do Olavo de Carvalho enquanto filósofo. Isso se você quiser jogar fora todo o fato de que ele, enquanto debatedor, claramente exprime a sua filosofia, ainda que não da maneira como ele o faz na sua obra escrita e nas suas aulas, tá? Agora, para quem tem experiência com filosofia, a gente percebe a envergadura de um filósofo com qualquer conferência que ele faz, qualquer uma. Por exemplo, se você pegar o Eric Voegelin, que é um cara fantástico, qualquer coisinha que você for ver, qualquer manifestação pública que você observar do Eric Voegelin, sem precisar examinar toda a sua obra, você fala, caramba, peraí, isso aqui eu tô diante de uma outra coisa, entende? Então os filósofos, eles não conseguem esconder a sua envergadura, essa é a verdade, mesmo nos seus textos mais banais. A prova disso é Platão, que é um filósofo que eu sei que o Guilherme de Freire certamente conhece. Platão, nos diálogos, ele próprio diz, né, na Carta Sétima, diz no Fedro, que os diálogos não são a expressão mesma da sua filosofia. Porque a expressão alta e mesma da sua filosofia, ela está, evidentemente, resguardada àqueles que o acompanham, né? O Platão pensava assim, se eu colocar em texto primeiro que é o cerne da minha filosofia são princípios muito, muito simples que a pessoa pode guardar. Segundo, que se ela não guarda na memória é porque ela não tem condição de entender nada do que eu estou falando. Então, se você não entende a tensão bipolar do princípio de unidade e de dualidade, não tem como você entender nada em Platão. Nem a forma dialógica, nem os personagens, nem a crítica social, nem as figuras de retórica, nem os mitos que ele usa, nem a estrutura dos diálogos, nada. Nem a relação entre a república e as leis, você não consegue entender. Tá? Se você não tem a clareza a respeito desses princípios que não estão escritos em lugar nenhum, tá? Ainda que no diálogo Filebo, por exemplo, a gente consiga percebê-los no Filebo, no Sofista, eles estão ali muito insinuados assim, de maneira mais clara, você não consegue compreender. A filosofia dele pode ser um grande quiproquó, uma grande confusão. Por isso que Platão foi tão mal interpretado, tá? Porque justamente tomou-se ao pé da letra muitos dos seus diálogos. E muitos dos diálogos de Platão a gente não sabe nem quando ele tá brincando, quando ele tá falando sério. E assim, não é para saber mesmo, porque ele tá fazendo as duas coisas na nossa cara. Porque a profundidade dos diálogos platônicos, que ele nem considerava mais importante, é impressionante considerado a mediocridade que é a nossa hoje. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que Platão, nem nos diálogos mais banais, mais bobos, não que tenha, eu não considero nenhum dos diálogos banais, tá? Mas eu tô dizendo, vamos deixar de lado os grandes diálogos, Protágoras, Gorgias, República, Lei, Sofista, Político, Filebo, etc., Banquete, Fedro, Teto, pega os diálogos menorzinhos, sei lá, aqueles bem curtinhos, Cármides, o Laques, né, os chamados diálogos socráticos, tá? Mesmo nesses diálogos, e mesmo naqueles que nem são dele, foram imitações do Alcibíades, né? O Alcibíades II disse que não é dele, não é da sua autoria. O Alcibíades I, a maioria dos estudiosos reconhece a autoria. Mesmo nesses diálogos mais curtos, a grandeza de Platão tá lá. Ainda que ele não esteja expondo sua doutrina. Ele está muito mais agindo como educador, colocando-nos em contato com o filosofar. Vários diálogos, a intenção dele é unicamente essa. No Teeteto, por exemplo, a gente tem a resposta. Não é um diálogo aporético, como muita gente fala, mas a resposta nós devemos dar com base nas premissas que ele vai ocultando, não, mas ele vai nos deixando pistas no diálogo e a gente consegue encontrar a resposta sozinho. Mas a resposta ao problema do conhecimento, tal como se delineia no Teeteto, tem de ser do leitor. Porque para Platão só há filosofia. A filosofia sendo a busca quando o espírito daquele que ouve não está ali examinando uma doutrina pronta. Ele está entendendo o que é a busca, ele está entendendo o que é o raciocínio, ele está entendendo justamente o que é a separação
né, das opiniões idiotas, das opiniões boas, a diferenciação dos graus de conhecimento que nós temos na alma. Então, assim, não é um negócio tão simples, né? Você dizer que se você aprendeu grego e leu os diálogos de Platão, você conhece a filosofia de Platão. No caso de Sócrates é mais explícito. Sócrates não escreveu, mas o que foi a filosofia de Sócrates? A própria vida. Por isso que Sócrates a gente conhece via Platão, porque Platão deixou o retrato da sua vida em inúmeros diálogos. Muitos dos diálogos socráticos nos servem mais para compreender a filosofia de Sócrates do que qualquer outra coisa, tá? Porque ali a gente está entendendo o que é que Sócrates tentou fazer pela cidade. O que foi o tentar salvar a cidade. Em que consistiu a vida de Sócrates. Né? E isso foi a filosofia de Sócrates, a sua vida, entendeu? Então a gente não tem nada para analisar de texto, né? E daí? Então assim, primeiro, a minha primeira objeção é que não é verdade que nós não temos material suficiente para averiguar, qualquer professor de filosofia, a filosofia de Olavo de Carvalho. Temos, tá? A gente ainda tem o imbecil coletivo. O imbecil coletivo é a expressão da filosofia de Olavo de Carvalho indireta por meio da sua rejeição à diluição da consciência individual num imbecil consensual. Ou seja, você abre mão da sua consciência para ser um pedaço imbecil de uma massa que se exprime enquanto um consenso ideológico idiota. Tá? Então, assim, o imbecil coletivo é uma obra filosófica de envergadura. É só conseguir captar o que ela nos comunica, tá bom? Então, não é justo essa primeira a resposta do Guilherme, muito mais porque ela acaba deturpando como é que a gente entra em contato com a filosofia. Você entende por que é o meu interesse de fazer esse vídeo? Porque é muito importante que a gente rompa com a ideia boçal acadêmica de que conhecer uma filosofia é dominar um sistema formal de conceitos específico, historicamente delimitado, associado a um homem especial. Não é isso. Se fosse isso, Platão não teria sido Platão. Porque, afinal, tudo que ele aprendeu foi com Sócrates, que não deixou uma linha, tá? Aristóteles não teria sido Aristóteles, porque o que de principal ele reteve de Platão foi nas discussões dentro da academia. E cadê aí a carta de fundação da academia como documento para que a gente demonstre que a academia é expressão da filosofia de Platão? Foi algo que o Stenzel demonstrou. A academia é expressão de como Platão via a filosofia, da própria filosofia de Platão. Mas a academia não é uma obra escrita, entendeu? Sabe? Ela é algo que a gente precisa pensar muito no que ela foi, no que ela representou, no que ela significou, para a gente entendê-la como a expressão da obra platônica, da filosofia platônica, tá bom? Do legado platônico. A objeção número 2, eu já delineei em linhas gerais, diz respeito à dimensão existencial da filosofia. O filósofo é aquele que, veja, aquilo que ele pensa se exprime enquanto vida. E ele não escapa disso, tá? Aquilo que ele pensa se exprime enquanto vida, de modo que, com aquele filminho do Josias Teófilo, O Jardim das Aflições, eu gosto do filme do Josias, eu acho bonito, acho difícil fazer um filme em que a gente perceba que o Olavo trabalhava como filósofo antigo e o filme não tem valor. O filme tem valor, tá? Eu sei que deu umas brigas lá, enfim, tem umas questões, mas eu gosto do filme. O Jardim das Aflições, quando eu assisti, eu falei, nossa, é um filme sobre filosofia. Bom, óbvio que se é um filme sobre filosofia, o protagonista do filme é o filósofo. Então, e veja só, naquela época eu ainda não tinha entendido realmente o valor do livro Jardim das Aflições, quando eu vi o filme. Eu conhecia muito pouco o Olavo de Carvalho, tinha visto, sei lá, meia dúzia de artigos, né? Alguns artigos quando eu estava na faculdade, que saiu no Correio Popular de Campinas, estavam ali na biblioteca da Unicamp e eu lia, mas artigos do Mídia Sem Máscara, né? Mas muita coisa, muito mais coisa de geopolítica do que qualquer outra coisa. Então eu não conhecia o Olavo de Carvalho quando eu vi o Jardim das Aflições
como hoje eu conheço ele um pouquinho, mas que eu também não conheço muito, mas já consigo avaliar pelo pouco que eu li, entendeu? Só que só por aquela dimensão existencial você já consegue avaliar a filosofia dele pelo filme. Porque no filme, pelo menos o que é ser um filósofo está muito bem expresso. O que é a prática da filosofia está muito bem delimitado, tá? Bem, e aí, mais uma vez, é aquela história. A dimensão existencial da filosofia ela é tão fundamental que ela resumiu, por exemplo, a filosofia toda de Sócrates. E a terceira objeção é justamente essa que eu já mencionei, tendo como exemplo Platão, que os textos que contêm um sistema formal de conceitos que a gente pode organizar e ter como critério para avaliar a filosofia de alguém são uma fonte insuficiente para você examinar a envergadura de uma filosofia, tá? Eles, evidentemente, são a fonte principal da filosofia para a tradição universitária da USP e semelhantes, que entendem que o estudo da filosofia é o exame de sistemas formais, de conceitos que nos comunicam respostas variadas a problemas eternos. Não estou dizendo que isso não faça parte da prática filosófica. Isso faz, mas isso não te torna um filósofo. Prova é que os professores da USP não são filósofos. São examinadores de filósofos que têm a capacidade de dar cultura filosófica aos alunos que vão procurar ter um pouco de cultura filosófica na USP, mas especialmente cultura filosófica moderna, que é a maior parte do que a gente vê ali. Tá, Unicamp, a mesma coisa, etc. Então a filosofia, veja só, olha, tem umas coisas fundamentais na história da filosofia, que é, por exemplo, você pega o Santo Agostinho, que não leu Platão no original. E quando você percebe o quanto ele entendeu Platão, mesmo conhecendo via Plotino, você fala, cara, que coisa impressionante. Ele conseguiu capturar aquilo de mais importante que Platão procurou fazer, aquilo de mais importante que Platão foi capaz de pensar, sem ter aprendido grego e lido metodicamente, diálogo por diálogo. E tá lá, Platão incorpora a filosofia de Santo Agostinho. Incorpora, tá? Portanto, a filosofia não é sinônimo de um sistema formal de conceitos. Tampouco pode ser depreendida de um exame, exaustivo ou não, de uma obra organizada ou não. Para começo de conversa, são poucos os filósofos que têm uma obra organizada. Vocês querem um exemplo? O Thomas Hobbes, o Spinoza, você tem vários filósofos, o Descartes. Para dar exemplos entre os modernos, tá? Eles são filósofos que são sistemáticos, tem o Kant, tem uma obra organizada. Sim, beleza, mas a filosofia não é sinônimo, a filosofia de alguém não é sinônimo de um sistema formal de conceitos, senão a gente vai ter que tirar um monte de filósofos fundamentais da história da filosofia. É evidente que a filosofia de alguém pode ser expressa mediante um sistema formal de conceitos. Claro que ela pode ser expressa. E, em geral, quando ela isso facilita a vida do examinador, porque é uma maneira de começar a entender uma filosofia, razão pela qual, para mim, a leitura do Jardim das Aflições, do Aristóteles Nova Perspectiva e de vários outros textos do Olavo foi realmente importante para eu ter uma ideia do que ele estava procurando, tá? Mas jamais uma filosofia pode ser reduzida a isso, a um sistema formal de conceitos. Por isso que Olavo gostava de dizer que a obra principal dele foi o COF, mas o que ele queria dizer com isso? Que você tem que ouvir o curso inteiro para entender a filosofia dele? Não! Mais uma vez, não! Eu nunca fiz o COF. Eu não fui aluna do Olavo de Carvalho, eu sou leitora. Sou uma pessoa que gosta de filosofia. Me deparei com um cara que escreve uma prosa fantástica. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, ainda que no final de sua vida. Sabe, tive a oportunidade de ver o cara vivo produzindo. É óbvio que em algum momento da minha vida eu ia prestar atenção nele, né? Se eu gosto de filosofia, não tinha como eu não parar para prestar atenção num filósofo filosofando na minha frente, meu Deus do céu. Em carne e osso. Quantas oportunidades a gente tem dessas na vida? São raras.
Filósofos surgem muito de vez em quando. Então, quem ama o saber se depara com um negócio desse, a gente para e presta atenção, tá? É natural. Agora, não fui aluna, não fiz o COF, assisti algumas aulas? Assisti algumas aulas. Coisas brilhantes. Mas foi por essas aulas em especial que eu percebi a envergadura do Olavo de Carvalho? Não, já tinha percebido antes. Por meia dúzia de conferências, a leitura de 2 obras, depois fui ler outras coisas, tá? Então é isso. É por isso que eu digo que o Guilherme Freire está errado ao dizer que ele não tem como avaliar o Olavo de Carvalho, porque nós não temos o material organizado de forma conveniente para que essa avaliação seja feita. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade pela natureza da filosofia. Por isso que eu quis fazer esse vídeo. Então a gente tem que ter uma visão mais completa da natureza da filosofia. E assim, pode ser que o Guilherme tenha perfeita consciência disso e não sei, não quero aqui pôr palavras na boca de ninguém, mas talvez ele não simpatize ou não se interesse simplesmente pela obra do Olavo de Carvalho, tem todo o direito de não se interessar, e por isso que não tem como avaliar, entendeu? Porque ele nunca se interessou, mas não é porque não haja material suficiente para que, se a gente se interessar, a gente for procurar, tá? Então a verdade é essa, né? Mas eu não podia deixar de fazer esse comentário, porque eu percebo que a maneira como ele respondeu, que talvez não seja nem como ele pensa, é um podcast, sabe? As pessoas têm de dar ali respostas rápidas e tal. Mas a maneira como ele respondeu pode dar margem a que muitas pessoas confundam a forma como a gente entra em contato com a filosofia de algum filósofo. E não é fazendo fichamento das obras completas organizadas. A coisa é maior do que isso, tá? Enfim, é isso aí. Quem é meu aluno, quem assistiu o meu exame completo da obra platônica, percebeu que os diálogos não são... Veja, a gente examinou todos os diálogos, os 35, os 34 de Platão, considerando os apócrifos, né, que tem alguns que não são dele, mais o Epínomes, que é do Filipe de Opunte, que foi um seu discípulo, e as cartas. A gente examinou ali, fizemos a leitura completa de toda a obra platônica. Agora, é evidente que as entrelinhas, as dificuldades, o quanto Platão cede ao mistério, todos esses componentes que não estão sistematizados nos diálogos, mas que a gente precisou depreender, não apenas da leitura de Platão, mas de tentar capturá-lo, enfim, também pela tradição indireta, pela doutrina não escrita, afinal a gente não teve acesso a ele, né? E evidentemente, lendo a Carta Sétima, que é um relato dele próprio, ao analisar tudo isso, a gente conseguiu ter uma visão dele. E por que a gente fez isso? Por que a gente fez isso? Porque nós temos a aprender com Platão. Nós temos a aprender com todos os filósofos que aparecem na nossa frente. E a melhor coisa que a gente tem a fazer, se a gente realmente tem amor pelo saber, é aproveitar a oportunidade de, quando a gente está diante de reconhecer essa grandeza e prestar atenção nela. Porque nós só temos a ganhar com isso, tá? Então, mesmo que vocês algum dia tenham essa oportunidade de estar diante de um filósofo vivo, a obra dele é óbvio que não vai estar organizada prontinha para vocês, mas basta que vocês prestem atenção na vida dele, em quem ele foi, no caráter, em como ele se manifestou publicamente, até nas brigas que ele comprou. E naquilo que ele considerou mais importante para vocês entenderem e terem acesso à filosofia dele. Esse é o espírito, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Queria só lembrar que amanhã, como é dia do consumidor, eu vou deixar toda a minha plataforma, o plano anual de acesso aos meus cursos na plataforma, com 50% de desconto. Se você está pensando aí em ser meu aluno, mas ainda não encontrou oportunidade, aproveita que amanhã é dia do consumidor. Vou deixar o link especial aqui na descrição, tá? Isso entra no ar dia 15, à meia-noite do dia 15, e encerra à meia-noite, às 23h59 do dia 15. Então, são 24 horas que você tem para adquirir o plano anual do Ascensão da Inteligência com 50% de desconto. Lembrando que são só 15 pacotes que eu disponibilizei nessa condição especial. Então, se você se interessou, fique esperto. Obrigada aí pela companhia e até a próxima.